Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à segunda edição do Talks by More, que é um ciclo de podcasts onde iremos abordar várias temáticas, contando para isso com a presença de convidados de alta relevância para o tema em questão. E é por isso que hoje temos connosco o Alexandre Santos, que é o CEO da Snowed Foods. Olá, Alexandre, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, eu gostaria só de fazer uma breve introdução ao que é o MOR. O MOR é um laboratório colaborativo sediado em Bragança e os laboratórios colaborativos têm, no geral... Olá, bom dia a todos, bem-vindos à segunda edição do Talks by Investigação com o mundo empresarial, procurando sempre gerar inovação em novos produtos, processos e serviços, com impacto na economia e no desenvolvimento sustentável das regiões nos quais estão inseridos. No nosso caso, são as regiões de montanha. E foi numa pesquisa sobre novos produtos e empresas inovadoras que encontramos a Snowed Foods, da qual o Alexandre é o CEO. É uma empresa sediada no Porto, não é, Alexandre? Mas talvez seja mais fácil ser o Alexandre a explicar-nos o conceito e como é que nasceu a Snowed Foods. Muito bem, certo. Antes de mais, agradeço imenso a amabilidade do convite. A Snowed Foods surgiu numa investigação da Universidade do Porto. Na altura, os investigadores, o professor Eduardo Torres, queria perceber se as leguminosas, pelo seu teor nutricional, eram passíveis de se tornarem um alimento conveniente ao consumo. Nós hoje sabemos que as leguminosas têm um processo de cozedura longo, nem sempre têm a melhor textura e são naturalmente de difícil introdução na dieta. E, portanto, propusemos-nos na altura a tentar desenvolver um produto que fosse conveniente e surgiram então os snacks. Os snacks são umas chips, muito parecidos em termos de textura e em termos de formato às batatas fritas, mas que são feitos à base de leguminosas. E o facto de serem feitas à base de leguminosas permite ter um aporte nutricional, quer a nível de fibra, quer a nível de proteína, muito superior às alternativas que existem no mercado. Então, Alexandre, quando a Snowed Foods foi criada, vocês verificaram que o consumo de leguminosas estava muito abaixo do recomendado em Portugal. Sim. Acham que isso acontece? Porque é que acham que isso acontece e de que forma é que os vossos snacks podem ajudar a reverter esta situação? Certo. O último relatório, o último inquérito alimentar e de atividade física reportou que o consumo de leguminosas estava cerca de metade daquilo que deveria ser preconizado, que são as cerca de 50 gramas de leguminosas por dia. O que nós reparámos foi que este problema é mais grave nas crianças. E, portanto, o que nós suspeitamos é que, quer em termos de sabor, quer em termos de textura, não é o mais fácil de introdução na dieta, como eu já tinha referido. E o que acontece é que os filhos, tipicamente, ditam as regras da alimentação também dos adultos. E mesmo que os adultos queiram introduzir para si, é muito difícil estar a fazer duas refeições para a família. E, portanto, as leguminosas são deixadas um pouco de lado. E também o tempo de confecção das próprias leguminosas. Nós hoje temos leguminosas enlatadas que já são mais práticas, mas não são tão práticas como os snacks. Os snacks podem ser consumidos a qualquer hora. Essa é a primeira vantagem que nós podemos introduzir no consumo das leguminosas. E cada pacote nosso providencia cerca de meia dose de leguminosas, ou seja, das 50 gramas que são consideradas 2 doses, nós conseguimos aportar 1/4 da dose diária recomendada de leguminosas. Ótimo. E quais é que têm sido os maiores desafios que a Snowed Foods, agora confundi com os Kids por causa da pergunta anterior, que a Snowed Foods encontrou desde que se lançaram na criação e venda dos produtos? Sim. O primeiro grande desafio foi encontrar tecnologia disponível para produzir os nossos snacks. Há muita tecnologia de snacks, mas não especificamente para o método de confecção que nós queríamos utilizar. Nós queremos utilizar um método de confecção sem fritura, absolutamente nenhum, e em termos de solução convencional e em linha,
não existem, de facto, muitas soluções, nem no mercado de maquinaria, nem instalado, porque o nosso primeiro objetivo seria fazer outsourcing da produção, naturalmente por causa dos custos envolvidos, o que implica construir uma fábrica própria. Nós, na realidade, não conseguimos encontrar nenhum parceiro que nos desse segurança de qualidade do produto e, portanto, avançamos por uma solução de desenvolvimento da própria fábrica. E, portanto, o primeiro grande desafio foi encontrar as características e as necessidades, ou melhor, responder às necessidades de produção. O segundo grande desafio é, sem dúvida, toda a atividade comercial que nós tivemos que desenvolver. Apesar do produto por si só conseguir-se vender muito bem por si, há um período de negociação que é naturalmente complicado com os clientes. Nós, neste momento, estamos presentes em 3 grandes instituições, 3 grandes retalhistas, como é o Auchan, o Pingo Doce, aliás 4, a Go Natural e a Galp, e em breve entraremos em mais. Além de já estarmos presentes em algumas empresas de vending, o que é muito importante pela conveniência que permite dar ao produto, mas naturalmente é um processo que é demorado e que é um grande desafio. Eu queria só aqui esclarecer, eu sou fã dos produtos, tenho aqui até ao pé de mim, eles são feitos 100% no forno, certo, Alexandre? Sim, certo. Ok, sem frituras, 100% no forno, ok. Exatamente. Eu gostaria só de perguntar se os produtos neste momento estão presentes apenas no mercado nacional ou no mercado internacional, e se estão só no nacional, se apontam à internacionalização da marca. Claro, sem dúvida nenhuma que o nosso objetivo é internacionalizar a marca. A marca Bingo é uma marca internacional por si. Nós neste momento estamos a criar bases em Portugal para depois abraçar projetos de maior envergadura no estrangeiro, como outros mercados que são muito mais competitivos e para o qual nós precisamos de estrutura não só financeira, mas também estrutura em termos de equipa, em termos de experiência comercial. E estamos a montar isso neste momento para abraçar esse desafio. Ótimo. Muito importante. Ótimo. Acredita que a procura por alimentos de origem natural veio para ficar e que continuará a crescer no futuro, ou é apenas mais uma moda do mercado, digamos assim? Não acredito que seja uma moda. Eu acho que há 2 grandes vantagens que os produtos à base de planta têm. O primeiro, naturalmente, em termos de sustentabilidade. A produção de proteína à base vegetal tem muito menor impacto do que a proteína animal, não é? Especialmente a carne vermelha, e especialmente em comparação com a proteína de leguminosas. A segunda grande vantagem é que a carne também tem os seus benefícios, mas em termos comparativos, nutricionalmente, as leguminosas, os produtos à base vegetais, são mais completos em termos nutricionais, quer ao nível de vitaminas, quer ao nível de minerais. E eu não acho que seja uma moda, mas acho que seja a maior consciência das pessoas em relação à sua alimentação, a maior consciência das pessoas em relação também ao impacto que a sua alimentação tem, vai fazer com que elas cada vez mais introduzam este tipo de alimentos na sua alimentação. Naturalmente só vão conseguir introduzir isto de uma forma massificada quando de facto houver essa massificação no mercado, não é? Tem que haver mais empresas, tem que haver mais concorrentes para que competitivamente os preços baixem. Nós sabemos que estes produtos são mais caros, também são mais caros de produzir, mas que com o aumento da procura naturalmente surgirão mais empresas e as pessoas cada vez vão tendo mais alternativas a conseguir introduzir este tipo de produtos na sua alimentação diária. E não só puramente produtos à base de planta, mas também este tipo de produtos que sejam convenientes, o que ainda é uma lacuna neste tipo de produtos.
nem sempre, como já falámos várias vezes, a sua confecção é difícil e, portanto, há sempre alguma resistência a introduzir. Mas com esta conveniência que também aparece associada a estes produtos à base de plantas, como os hambúrgueres, nós hoje conhecemos a Beyond Burger, Impossible Meat, os snacks bingo, também temos a fruta desidratada, que introduziu essa questão da conveniência às frutas, conveniência e prazo de validade. Também é importante para a manutenção da qualidade dos produtos. E, portanto, esta conveniência vai ser também muito importante para a manutenção desta tendência. E o que é que diferencia os snacks da Snowed Foods dos outros existentes já no mercado? Dois deles eu naturalmente já referi. O primeiro é o único no mercado que é 100% feito snacks savory, os snacks salgados. Não é? É o único que é 100% feito no forno, portanto não temos qualquer fritura no produto. O segundo tem a ver com o aporte nutricional. Nós temos 2,5 vezes mais proteína e mais fibra do que a média dos snacks em Portugal. E o segundo é que nós temos também tido um cuidado elevado com o sal. E, portanto, estas são as nossas 3 grandes vantagens, além da conveniência, não é? Que nós conseguimos, que todos os snacks têm, não é? Mas conseguimos, dentro de um pacote nutricionalmente muito bom, introduzir um conceito e uma característica de conveniência que é muito importante ao consumo destes snacks. Eu, por acaso, agora ia lhe perguntar relativamente ao sal, se tinham pensado em algum substituto para o sal, como por exemplo, a salicórnia. Sim, nós neste momento estamos a usar um substituto de sal. E, portanto, por isso é que nós conseguimos também ter um teor reduzido de sal, cerca de 40% em relação à média dos snacks savory, salgados. A questão do sal é uma questão um bocado complicada. Naturalmente, o consumo de sal tem vindo a reduzir por iniciativa própria das pessoas, quer nas suas confecções, mas também a indústria alimentar tem vindo a reduzir gradualmente o teor de sal nos seus produtos. E os testes que nós temos feito aqui com consumidores, o que nós temos de notar é que o sal aporta uma característica muito importante aos produtos, que é a familiaridade. Os produtos que são familiares são muito mais aceites em termos gastronómicos do que aqueles que não são. E nós tivemos aqui testes em que, de acordo com as especificações do produtor, nós introduzimos este intensificador de sabor de substituição de sal através de equivalentes. Portanto, nós queríamos uma intensidade X, diminuímos o sal em Y e tínhamos que acrescentar W de intensificador de sabor. E o que nós reparamos é que as pessoas preferiam a redução total de sal sem o intensificador de sabor do que o equivalente a intensificador de sabor. E o que nós especulamos é que esta familiaridade em relação ao sal é muito importante. E, portanto, nós não podemos reduzir de um momento para o outro o teor de sal sob risco de o produto não ser aceito. E aqui há uma questão que deve ser discutida. Deve um produto como os snacks de bingo ser ostracizado por causa do seu teor de sal quando tem outro aporte, outras características nutricionais muito valiosas e que contribuem para uma melhor qualidade da dieta das pessoas, ao passo que obrigar a Snood a fazer um investimento brutal sobre o risco de não aceitação do produto na redução do sal. Isto é uma questão importante que deve ser, não é para eu discutir, não é, mas é uma questão que eu deixo lançado, porque o que nós especulamos é que o sal introduz um conceito que é verdadeiramente importante nesta indústria, que é a familiaridade. E nós, de um momento para o outro, não o podemos fazer. Nós, de facto, estamos a estudar alternativas, estamos a trabalhar na redução contínua do sal, mas é um trabalho que é muito delicado de fazer. E nós já estamos muito abaixo, mas o que nós estamos a ver é que nós, querendo reduzir o sal e aumentando o intensificador de sabor, nós reduzimos a familiaridade do produto.
E para uma pessoa que ainda não provou os vossos snacks, seria capaz de os definir em 3 palavras, Alexandre? São surpreendentemente saborosos. Isso é verdade, concordo. Uma das coisas que nós fizemos foi, antes de lançar o produto, nós fizemos uns estudos de mercado em relação ao produto, e o que nós fizemos foi, nós não vendíamos o produto, nós não apresentávamos o produto é delicioso, nós só dizíamos, o produto é nutricionalmente equilibrado, e as pessoas, quando provavam, não acreditavam que era saudável. E diziam, e discutiam connosco, com quem estava a liderar a entrevista, que não acreditavam que aquilo era impossível ser tão saboroso como é e com aquelas características nutricionais. Portanto, eu acho que é essa a definição, é surpreendentemente saboroso, além de todas as características nutricionais que aponta. Ok, nós já falámos aqui um bocadinho dos planos para o futuro, como a internacionalização, mas quais é que são exatamente os planos para o futuro da Snowed Foods? No curto prazo, nós queremos, queremos aumentar a nossa distribuição em Portugal. Estamos em contínua negociação com novos clientes, quer para explorar retalhistas onde ainda nós não estamos, quer para explorar outros canais de venda, como o vending, como são as escolas. No curto prazo é esse o nosso objetivo. No curto, médio prazo, nós queremos continuar a inovar, isso também é longo prazo, não é? Mas de uma forma mais concreta, nós queremos lançar novas leguminosas no mercado. Estamos a estudar a lentilha, o feijão preto, para lançar brevemente. Queremos também lançar novos sabores. Nós percebemos que a curiosidade também leva à experimentação e, portanto, nós queremos lançar novos sabores que sejam interessantes para o consumidor. E, em terceiro lugar, queremos, de facto, a longo prazo, internacionalizar o projeto, mas levando já esta aprendizagem toda que temos no mercado nacional. Gostava de acrescentar também no médio prazo e no curto prazo, queremos também desenvolver embalagens familiares. Nós não queremos, neste momento estamos num espaço de conveniência, mas também temos visto que há alguma oportunidade também verificada em relação a esta situação de pandemia que nós vivemos, que há muito mais consumo em casa do que fora, e portanto nós queremos aproveitar também esta oportunidade de desenvolver um pacote familiar que chamamos de partilha, para outros momentos de consumo. Neste momento a conveniência leva-nos para um consumo entre refeições, e um pacote familiar pode introduzir-se facilmente no consumo durante as refeições e substituir acompanhamentos como o arroz, como as batatas fritas. Por último, Alexandre, nós sabemos que há muitas ideias que nascem nas universidades, no mundo académico, mas que ficam na gaveta. Que conselhos é que daria a uma pessoa que tem uma ideia de um novo produto, mas que tem receio de avançar? É assim, acho que não há problema nenhum em os projetos ficarem na gaveta. Há muitos projetos que vão para empresas e ao final de 3 anos, acho que a estatística é esclarecedora, 87% das empresas ao final de 3 anos vão à falência. Portanto, não é um problema das universidades, é um problema de escolha natural e de execução do próprio projeto. E, portanto, falham na universidade como falham depois também em empresas. Não acho que seja um problema da universidade, nem um problema das empresas, um problema de concorrência, digamos assim. Há ideias melhores. Eu acho que o trabalho da universidade e das empresas é lutar porque os projetos sejam cada vez melhor. E para isso é preciso haver projetos. Precisa haver muitos projetos em desenvolvimento para que se consiga fazer essa avaliação. Da minha experiência, aquilo que é fundamental para que um projeto, uma ideia, uma empresa tenha sucesso, é que esse promotor se rodeie das pessoas certas para que o projeto avance. A minha experiência profissional também passou por capital de risco durante alguns anos
Em Portugal aquilo que eu mais encontrava eram promotores, 2 ou 3 promotores da mesma área de formação, e sem grande abrangência de competências. Muitas vezes nos explicavam que nós é que sabemos do produto, nós é que sabemos do projeto, nós não precisamos de ninguém para executar isto comercialmente. E é muito importante que isso aconteça e que haja uma diversidade de competências na empresa, e isso não retira qualquer mérito a quem promove esses projetos em termos tecnológicos de base, não é? O segundo conselho é dedicação absoluta. Também aqui, partindo da experiência que eu tenho em termos de capital de risco, tipicamente quem promove estes projetos não tem capital disponível para financiar a empresa durante um longo período de tempo, até começar até gerar os fundos necessários para a empresa crescer, e portanto tem que recorrer a financiamento externo. E se não tem esse capital disponível, a única coisa que pode oferecer é dedicação. Esse é o maior capital que um promotor pode ter, é a dedicação absoluta ao projeto. E isso implica, de facto, uma mudança do estilo de vida. E, portanto, têm que estar mentalmente preparados para isso. Não é fácil, é extremamente recompensador quando as coisas funcionam, mas é uma decisão que tem que ser muito bem ponderada pelos promotores, porque o estilo de vida muda completamente. E, portanto, é isso que eu deixaria em termos de conselho. Seriam esses 3. Rodeiem-se das pessoas certas, dediquem-se totalmente e preparem-se mentalmente para o projeto. Porque, tipicamente, a ideia em si, por si só, não é valiosa. Nós podemos achar todos que isto sim é uma excelente ideia, mas ela só tem valor se for executada. E, portanto, a execução do projeto é muito mais importante do que a ideia em si. Se a ideia for ótima e se a execução for ótima, melhor. Não é? Claramente. A questão da execução é que é importante, e por isso é que esta dedicação exclusiva e a equipa à volta do projeto ser bem pensada e bem estruturada e os incentivos alinhados corretamente é muito importante, porque é meio passo dado para uma execução do projeto. Um promotor de base tecnológica tipicamente tem que procurar alguém da área comercial, da área de gestão, para o ajudar em termos de execução do projeto, e vice-versa. Alguém de gestão, se quer entrar por uma área tecnológica, tem que ter naturalmente alguém da área tecnológica ao seu lado para equilibrarem a balança em termos de conhecimento, porque tecnologicamente uma coisa pode ser possível, mas não ser necessária em termos de consumidor, não é? Não vale a pena ter todas as características tecnológicas do produto, não é? Que sejam possíveis quando não há procura para essas características, não é? E nem tudo o que os clientes pedem em termos comerciais é possível tecnologicamente. E, portanto, a questão da equipa é absolutamente essencial. Alexandre, só por último, não podia deixar de lhe perguntar, devido à conjuntura atual pela qual todos passamos, se de alguma forma esta pandemia afetou a Snowed Foods. Sim, claro que sim. Quando nós começámos a vender em novembro de 2019, a pandemia já tinha aparecido nessa altura na China, um mês mais tarde, na realidade, ou pelo menos foi reportado um mês mais tarde, e chegou a Portugal em finais de fevereiro, se não me engano. Sei que em março confinámos a primeira vez. A questão é que nessa altura criou uma incerteza tão grande que todas as negociações que nós estávamos a ter com retalhistas, e eram bastantes, todas essas negociações foram interrompidas e só as conseguimos retomar em setembro do ano passado. E, portanto, criou aqui não só a questão da incerteza, mas a questão do adiamento destas decisões criou imensas dificuldades à empresa. Depois, em termos comerciais, a nossa execução passaria sempre muito por degustação, e era o que nós estávamos a executar. Nós estávamos
quer nas lojas, quer em sítios estratégicos, no Porto e em Lisboa, essencialmente pela sua densidade populacional, estávamos a fazer sessões de degustações e que tivemos que parar com tudo. Exatamente. Toda a nossa estratégia comercial foi posta em suspensão, porque os clientes não estavam a tomar decisões de compra. E toda a nossa estratégia de comunicação também foi posta em suspenso. Portanto, nós tivemos que nos adaptar. Uma das coisas que nós fizemos foi criar a nossa loja online, que tem corrido muito bem, naturalmente também por causa da pandemia, e a nossa estratégia de comunicação também teve que ser verdadeiramente alterada para nós chegarmos aos nossos consumidores da melhor forma, sem os fazer degustar. Né? Portanto, a questão das redes sociais tem sido muito importante para nós, porque através das redes sociais nós conseguimos criar este word of mouth. Nós começámos a trabalhar muito com nutricionistas, porque vimos que os nutricionistas estavam a começar a receitar, não é? A receitar os nossos snacks em dietas propostas por eles aos seus clientes, aos seus pacientes, e nós vimos aqui uma oportunidade de mais próximo com eles, começar a fazer também uma comunicação de que os nutricionistas aprovam o produto, o que é verdade. Nós temos tido bastante bom feedback dos nutricionistas e, portanto, sim, esta pandemia afetou-nos, mas nós temos que seguir em frente e temos que nos adaptar. Não sendo a pandemia, poderia ser outra coisa, e que nós tínhamos de ter esta capacidade de adaptabilidade. Eu, se calhar, deixava aqui um quarto conselho a quem quer avançar com o seu projeto. Esta questão da adaptabilidade é muito importante. Não vale a pena nós, apesar de nós podermos fazer, claramente afetou-nos, ou melhor, não é uma questão de fugir à realidade. A pandemia afetou-nos, sem dúvida nenhuma, mas a ideia aqui não é ficar a remoer para sempre neste problema e encontrar oportunidades nesse mesmo problema, por muito que a pandemia é uma situação absolutamente, é um outlier, não é? Numa curva de distribuição normal, isto é uma coisa que acontece nas pontas e que ninguém esperaria que fosse tão dramático. Exatamente. E especialmente durante tanto tempo. Não é? Estas coisas, por muitos planos de negócios que se fazem, isto não é previsto em plano de negócio nenhum. Não é? Mas, sendo mais realistas, todos os dias aparecem problemas que necessitam de resolução. Não é? Um cliente que não quer vender este produto, quer vender outro. Um cliente que hoje não comprou. Há uma série de problemas em que os promotores têm que estar conscientes de que têm que se adaptar à realidade e têm que seguir em frente e procurar soluções sem grande parcimónia em relação a esse próprio problema. Temos que nos reinventar um bocadinho todos. Sim, exatamente. Eu acho que a lição do Covid é mesmo essa. Nós temos que nos reinventar. Quem consegue, não é? Temos que ser verdadeiramente solidários com a malta da restauração, porque não se pode inventar. Não se pode inventar, tirando a questão das entregas em casa, não se pode inventar porque fecharam-lhes as portas. Não é? Portanto, dentro dos limites, não é? Dentro daquilo que nos é permitido, temos que elevar ao máximo a nossa capacidade de nos reinventar. Alexandre, gostaria de lhe agradecer em nome do MOR o seu testemunho, esperando que possa incentivar e motivar outros jovens empreendedores para que desenvolvam os seus projetos, trazendo inovação e desenvolvimento ao mercado português. Queria também dizer a quem nos está a ver e ouvir que provem os snacks da Snowed Foods, muito obrigado. Que são ótimos. E dizer que o próximo podcast será em breve. Esperem novidades nas nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada, Alexandre. Não sei se quer alguma nota final. Eu é que lhe agradeço o convite e dou-vos as melhores felicidades para este projeto e para este podcast. Acho que é uma excelente iniciativa e que devem manter e se precisarem de alguma ajuda, estejam à vontade. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Deus.